Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Bom, hoje eu vou falar sobre a confissão. Eu gostaria de ler com você um trecho do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Bem, eu estava lendo esse trecho e o Espírito Santo começou a trazer revelação para mim dessa palavra, porque as parábolas que Jesus contava, as lições que Jesus fazia, né, do Sermão do Monte, por exemplo, tudo isso refletia de alguma forma o reino de Deus, refletia de alguma forma o mundo espiritual. Por quê? Porque Jesus pregava o evangelho do reino. Então, o que é o evangelho do reino? É justamente a gente entender, mesmo, depois da queda, né, a gente entender a natureza do reino, a realidade de uma nova criação, o que Deus chamou para nós vivermos. Então, é isso que Jesus pregava. Então, por isso que tudo que Jesus fazia e as parábolas que ele contava, muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer todas, né, eram relacionadas com coisas maiores do que aquilo literalmente que ele estava falando. É como se ele estivesse fazendo uma analogia, entendeu? Mostrando uma sombra daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual através das parábolas, para que as pessoas entendessem. Então é por isso que ele usava as parábolas. Muitas das coisas que ele fosse explicar com palavras, com as coisas, com realmente os termos que ele queria que aquilo expressava, as pessoas, a maioria, as multidões não entenderiam. Por isso que ele explica as coisas assim com parábolas, para que a pessoa entenda aquilo, já que é uma coisa que ela vive, e aquilo o Espírito Santo possa trazer uma revelação para ela. Então isso que a gente lê aqui na palavra, a gente não pode ler sozinho por conta própria e tá, beleza, um juiz, quando que eu vou parar num tribunal, sabe? Tipo, quando que eu vou com o adversário até um tribunal, sabe? Aí a gente pode pensar em uma coisa muito difícil de acontecer na nossa vida e que aquilo não teria uma aplicação. A gente tem que entender e receber e ler a palavra e ouvir. Quando a gente estiver em um culto, por exemplo, ouvindo uma palavra, tudo com os olhos, com os ouvidos, sabe? Espirituais, atentos para o que o Espírito Santo tem para revelar para nós. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, a mesma coisa que você lê um trecho 1000 vezes da Bíblia, um texto 1000 vezes, e você pode ler aquilo de novo se você estiver atento, e o Espírito Santo trazer novas revelações da palavra para você. Então, essa que é a intenção dele. Cada trecho, cada versículo pode falar com a gente de uma forma específica a cada momento, porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e ela foi entregue para nós, graças a Deus, porque nós temos essa palavra. Nós não somos, sabe, não é proibido ler a Bíblia aqui no Brasil ainda, né, mas tem muitos países em que as pessoas, se elas forem achadas com Bíblias que tiver uma suspeita de que está acontecendo cultos, elas são mortas, sabe? Totalmente penalizadas por isso. Então a gente não sofre com isso no Brasil. Graças a Deus, porque a gente tem a palavra aqui, a gente tem a palavra no celular, a gente tem a palavra com a maior facilidade do mundo. Nós precisamos dar esse valor para ela. Então o que eu vou falar hoje com você é sobre a revelação que o Espírito Santo trouxe a mim, sobre o que Jesus estava dizendo com aquilo. Amém? Então, a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa que a gente vai identificar é quem são os personagens dessa história. Quando ele fala, você vai com o adversário até o tribunal, se resolva com ele no caminho. Ele está falando de você, sendo você mesma, a pessoa que você é, e o adversário sendo o diabo. Não só uma pessoa, sei lá, que colocou um processo em você, ou com quem você teve algum desentendimento juridicamente, mas, enfim, com o inimigo mesmo, o seu inimigo, que é o Satanás, que é o mesmo inimigo de Deus, enfim, que quer te destruir, que veio pra matar, roubar e destruir mesmo, que ele quer ceifar a sua vida, enfim. Então, esse é o seu adversário, esse é o inimigo de todos nós, amém? E ele é o inimigo, digamos assim, com quem você vai até o tribunal. E esse caminho até o tribunal que nós temos é a vida aqui na Terra. Quando a gente está caminhando pelo tribunal, não quer dizer que a gente está junto assim com o diabo, né? E que você deve se reconciliar com ele. Eu vou explicar isso mais pra frente do vídeo. Mas você está caminhando durante a vida. Então esse caminho que ele fala é
o seu tempo aqui nessa terra. E quem é o juiz para quem você vai se apresentar? O juiz é Deus, é o Senhor. E você vai se apresentar para ele nesse julgamento, né? Nesse tribunal, no dia do juízo final. Amém? Então, esse vai ser o seu julgamento. E o adversário, ele vai estar pronto para te acusar nesse dia. Por quê? Só porque ele quer? Não, porque existe uma lei. Essa lei foi determinada por Deus. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tem uma série de leis. Tem a lei de Deus. E nós descumprimos ela. Nós descumprimos em algum momento da nossa vida. Até quando o bebê nasce, claro, ele ainda não cometeu pecado, porque ele é inocente, não tem noção de nada. Mas em algum momento, ele vai cometer um pecado. Porque a nossa carne caiu, o nosso corpo, sabe? A carne, ela é fraca, ela caiu. Lá na queda de Adão, no início de tudo. Então, isso aconteceu, o pecado entrou no mundo e agora todos nós estamos suscetíveis a pecar e nós vamos pecar em algum momento. Nós pecamos em algum momento da nossa vida. Por isso que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Amém? Mas Deus, Ele é tão bom que Ele enviou Jesus para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. Vamos lá, destrinchando melhor. Ele fala: acertem suas contas com seu adversário, né? Só que no caso a gente não vai acertar as contas com o diabo, porque não tem nada que acertar com ele. A gente vai se acertar, a gente vai confessar diante do juiz, que é Deus. Então a gente tem que confessar antes de chegar o tribunal. Porque a gente confessar no tribunal: nossa, eu cometi pecado mesmo, me perdoa, já vai ser tarde demais, porque o seu adversário, ele já vai ter apontado todos os seus erros, ele já vai ter apontado todos os pecados que você cometeu. E acredite, ele não vai ter pena nenhuma de fazer isso no dia do juízo final. Você que não aceitou Jesus, se você não aceitou Jesus, já está debaixo de condenação. Ele é quem promove a tentação. Ele vai te dar um prato cheio do desejo que você quer, daquilo que você quer, daquilo que sua carne anseia. E ele é o que oferece o prato e ele é o que vai te acusar porque você comeu daquilo. Amém? Ele é o acusador. Deus não é o acusador. Deus é o justo juiz. Então ele é o juiz que está lá e tem a lei. Ele não vai descumprir o princípio da lei. Deus não quebra princípios. Ele vai seguir os princípios que ele mesmo estabeleceu. E é simples. E o diabo sabe esses princípios. Por isso que ele induz você ao pecado. Por isso que ele sempre vai tentar fazer você pecar e vai te tentar de alguma forma. Para que no dia do juízo ele possa te condenar. Para que no dia do juízo ele possa te falar: ei, esse aqui, ó, olha o que ele cometeu. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo. Olha, fora os outros, né? Não vale, nem preciso mencionar. É uma lista infinita de pecados que esse aqui cometeu. Então, olha o que tá escrito, ó. Aquele que cometeu isso aqui, essa é a pena para essa pessoa. É a morte. O salário do pecado é a morte. É isso que essa pessoa é digna. Essa pessoa é digna de morte. Porque ela cometeu todos esses pecados bem aqui. Mas olha o que aconteceu. Deus é tão bom. Aleluia. Porque a gente tava digno de morte. A gente era digno de morte. A gente já tava morto mesmo nos pecados. A gente já tava morto assim, ó. Morto espiritualmente, porque a gente estava desligado de Deus. Mas, quando chegasse o dia do juízo final, a gente ia ter a morte eterna. Que aí ia ser a separação eterna de Deus. Sofrimento eterno. E aí sim, aí que ia ser pior. Ia ser pior do que qualquer outra coisa. Mas Deus, ele foi tão bom. Ele foi tão misericordioso. Que a graça dele superabundou nas nossas vidas. Aleluia. E se nós, nessa situação, pensa que como que ia ser a nossa situação se a gente não tivesse Jesus. Pensa como que ia ser. Ia ser assim: tá, eu tô condenada e eu tenho que pagar como? Qual é a indenização que eu preciso pagar para sair? Olha o que fala nesse trecho. Olha o que fala nesse texto. Que você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Aleluia. Eita, glória. E como que a gente ia fazer para pagar isso? A gente ia ter que pagar com a vida. É isso mesmo. Olha, ele cometeu esse pecado e o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado leva. O pecado leva à morte. Então esse aqui tem que morrer. Era isso que o diabo ia falar. É esse julgamento que o diabo ia fazer. Era essa acusação que o diabo ia prestar. Então, você, realmente, Deus ia falar assim: eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa que eu criei. Aleluia. Mas realmente ela fez isso. Ela não se arrependeu. Ela cometeu esse pecado. E o que tá na lei é que ela merece morrer, porque ela deve morrer. É isso que tá.
ele seria mal por isso? Por condenar uma pessoa segundo a lei? Não. Não seria. Ele estaria cumprindo o princípio. Entende? Então o diabo, ele teria razão de condenar. Ele teria razão de te condenar, ele teria razão de te culpar, de te acusar, porque você realmente tinha descumprido. Porque nós realmente descumprimos, entende? A lei. Nós descumprimos a lei. Nós infringimos a lei. E qual é a pena para quem infringe a lei? É aquilo que tá, né? Quem fizer isso, a pena é isso aqui. E a pena pro pecado era a morte. Entende? Então a gente já estava condenado. Mas aí como é que a gente ia pagar até o último centavo disso? Se a gente ia pagar com a vida. A gente só tem uma vida, gente. A gente não tem, igual, né, dizem que gato tem 7 vidas. Mas assim, a gente não tinha essas 7 vidas. A gente não ia ser, não, tá bom, eu vou pagar aqui uma morte, vou pagar aqui com a minha vida uma vez, aí pronto, depois eu ressuscito de novo, tenho uma nova vida, pronto. Tchau, Deus, tchau, eu vou viver minha vida ali normal. Não, a gente só tem uma vida. Amém? A gente só tem uma vida. A única vida que você vai viver é a vida que você tá vivendo aqui nessa terra e a vindoura. Amém? E nela você não vai voltar aqui na carne, não vai reencarnar pra ser uma pessoa melhor. Isso aí é doutrina de demônio, gente. Não acredite nisso, porque isso é outra armadilha do diabo pra você não agir do jeito que você deve agir aqui nessa terra. É a única chance que você tem. O que o diabo quer que a gente faça é que a gente esteja realmente distraído, preocupado com outras coisas, o caminho do tribunal inteiro. Ele quer que a gente passe o caminho do tribunal inteiro assim, pensando, distraído com o máximo de coisas que a gente puder, para que a gente não se conserte, para que a gente não olhe para Jesus, para que a gente não olhe para a cruz e veja que alguém já pagou pelo nosso pecado. Porque, então, a gente estava condenado, né? Beleza, a gente estava condenado e a gente ia ter que morrer. Mas aí depois que a gente morresse, a gente ia conseguir viver de novo? Não, porque a gente só estava pagando aquilo que a gente tinha que ter pagado. É tipo, tá bom, você morreu. Você realmente estava condenado à morte, então não tem nada que ninguém possa fazer, não tinha nada que Deus pudesse fazer, porque você realmente já estava condenado à morte. Então você já estava condenado à morte, não tinha nada que Deus pudesse fazer ou que outra pessoa pudesse fazer para te tirar da morte e colocar para a vida se você tivesse, porque você já estava só pagando a sua pena, entende? Mas o que Deus fez na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor por nós, Ele entregou o seu Filho. Ele veio aqui na terra. Ele nasceu pelo ventre de uma mulher. Amém? Ele não veio ilegalmente pra cá. Ele veio legalmente. Ele viveu como homem. Amém? E ele viveu uma vida justa. Ele não cometeu nenhum pecado. E ele foi condenado em nosso lugar. Amém? É como se você tivesse uma pena a ser paga, você tivesse uma acusação, o acusador estivesse julgando de alguma coisa e te condenando, né, alguma coisa, na verdade, e você fosse avisado, alguém te desse a notícia. Ei, você não precisa pagar não, alguém já pagou pra você. Jesus já pagou pra você. Já tá pago a sua pena. Já tá pago, não precisa mais. Entende? Essa alegria já tá pago pra nós. Já foi pago. Glória a Deus. E a gente... Uau, aleluia. Porque o justo morreu no lugar dos injustos. Então, oh glória a Deus. O justo morreu no lugar dos injustos para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, Deus nos amou tanto que Ele deu o Filho dele, já que nós não poderíamos pagar a nossa pena e continuarmos vivos depois disso, porque ia ser só a morte mesmo, sabe? Ele deu o Filho dele, que não tinha pecado algum, para morrer por nós. E quando Ele pagou a nossa pena, tem um princípio aqui. Eu não posso, esse aqui morreu, ele se sacrificou, ele foi feito pecado, mas ele não cometeu pecado. Então, ele pode ressuscitar. Ele pode ressuscitar, porque ele não tá pagando a pena dele, ele tá pagando a pena de outro. Ele não cometeu esse pecado, então é injusto. Satanás, morte, você não tem poder sobre Jesus, porque ele não cometeu pecado. A morte não teve poder sobre Jesus, porque ele não cometeu pecado algum. Mas nós, a morte tinha poder sobre nós, a morte tinha poder sobre nós, porque nós tínhamos cometido pecado, e aquela era a nossa pena natural. Mas Jesus não cometeu, então a morte não tinha poder sobre ele, o diabo não tinha poder sobre ele. Aleluia. Então ele ressuscitou e hoje ele está sentado com Deus nas regiões celestiais. Ele está sentado à destra de Deus. Aleluia, porque ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. E tudo que era pra gente ter sofrido, tudo que era pra gente ter pago, a morte que era pra gente ter sofrido, a separação de Deus, ele pagou.
Ele pagou e agora você tem acesso à liberdade. Agora você é livre. Oh, glória a Deus. Basta você se arrepender dos seus pecados. Se acerte com o juiz antes de chegar ao tribunal. Se acerte com o juiz. Aleluia. Não espere chegar até o último dia da sua vida, porque a gente não sabe até quando Jesus vai voltar. Até quando você vai estar viva, até quando eu vou estar viva, sabe? Então aproveite hoje. Aproveite hoje para se reconciliar, para pedir perdão. Confesse os seus pecados diante de Deus. Senhor, eu cometi isso, eu me arrependo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu estou aqui diante de Ti e eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim, para que eu fosse livre, para que eu tivesse vida eterna. Aleluia, para que eu não fosse condenado à morte eterna, mas para que eu vivesse eternamente. Aleluia. Aceite o sacrifício que Jesus fez por você, porque já foi pago. O preço já foi pago. Mas você precisa aceitar isso e você precisa se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Porque é uma coisa que está paga, mas você pode escolher não aceitar aquilo. Amém? Se você quiser pagar a sua pena, mesmo alguém já tendo pago, se você quiser dizer para o juiz no dia do tribunal, ou aqui nessa terra mesmo, porque se você está vendo essa mensagem, você está vendo essa palavra e você não quer se arrepender diante de Deus, você não quer aceitar, você tem essa escolha. Você não é obrigado. O sacrifício foi pago. Você pode dizer diante do juiz: ok, eu sei que foi pago, mas eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer tudo igual eu tenho feito. E é isso, me deixa, sabe? Você pode escolher fazer isso. Mas não é isso que Deus quer que você faça, porque Ele quer o seu bem, Ele te ama de verdade. Ele não quer que você faça isso, mas você tem a liberdade para fazer. Você tem a liberdade para rejeitar esse sacrifício. Ele tá pago, você pode receber aquilo. E receber todas as bênçãos que Jesus garantiu na cruz para você, junto com a salvação. E é isso que Deus quer que você faça. É isso que eu te convido a fazer hoje. Aleluia, porque Deus te ama. Ele está de braços abertos para você. Ele está pronto a te perdoar. Confesse antes que seja tarde. Aceite o sacrifício antes que seja tarde. Aleluia, porque Deus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Tá gravando? Amém. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, queridos. Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Então, você que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você que ainda quer fazer isso, saiba que a bênção de Deus, a graça de Deus é tão grande que não foi só como se fosse um só, né? Se a gente tivesse a salvação, já seria uau, já seria demais, já seria incrível, já seria muito mais do que a gente merecia, porque a gente nem merecia isso. A gente realmente era digno de morte, mas Deus nos deu a vida eterna. E com isso, com a salvação, Ele também pagou para que nós tivéssemos essa vida abundante com Ele. Para que nós recebêssemos todas as bênçãos e todas as promessas de Deus, tudo disponível para nós. Para que nós nascêssemos de novo, fôssemos renovados. Aleluia! Então todas as sequelas do passado, todos os traumas, tudo, todas as marcas que o pecado tivesse deixado em nós, aleluia, todos eles somem porque nós somos regenerados, nós fomos nascidos de novo, nós morremos para o mundo e nós vivemos para Cristo. Aleluia. Então quando você aceita o sacrifício, você não é mais a mesma pessoa. Quando você confessa seus pecados, você não é mais a mesma pessoa. Aleluia. Receba isso. Você que já nasceu de novo, você já tem isso disponível para você. Aleluia. Então não se permita viver da mesma forma que uma pessoa que não nasceu de novo. Viva, oh glória a Deus, viva no nível que Jesus te chamou. Aleluia. Viva da forma, no nível pelo qual Cristo pagou para que você vivesse. Uma vida abundante. Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de amor. Uma vida de cura. Aleluia. Uma vida em que você não tem preocupação. Uma vida que você entrega todas as ansiedades para o Senhor. É para essa vida que Ele te chama. Amém? Então é isso que está disponível para você que já nasceu de novo. E a salvação, junto com o pacote completo dessa vida abundante, está disponível para você que ainda vai aceitar Jesus. Em nome de Jesus você vai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Deus é bom e eu quero fazer uma oração para finalizar esse vídeo, esse momento, essa palavra com você.
Senhor, eu te rendo graça pela vida da pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu declaro que o Teu Espírito, Pai, Senhor, oro para que o Teu Espírito traga essa revelação, Senhor, traga essa revelação no entendimento dessa pessoa, que isso se torne realmente uma realidade, Pai, que o Teu Espírito possa trazer, possa se comunicar com ela em nome de Jesus, para que ela possa entender, Senhor, essas palavras além daquilo como simplesmente palavras como simplesmente letras, Senhor, mas que ela possa ter realmente uma revelação do Teu Espírito, Senhor, que vai ficar marcado, Pai, as Tuas palavras sendo impressas, a Tua palavra sendo impressa no coração dessa pessoa, Pai. Ela nunca mais vê na mesma vida depois disso, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, um encontro genuíno contigo, uma transformação verdadeira de dentro para fora. Uma renovação completa e uma nova vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, querido, obrigada você que assistiu esse vídeo até aqui. Amém? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!